Então vamos lá, boa noite pessoal, vamos começar mais uma aula de contabilidade tributária da unidade 2, né, de contabilidade tributária. Estamos quase finalizando o nosso calendário letivo, estamos prestes a chegar à avaliação 2. E hoje, semana passada, nós conversamos sobre PIS, COFINS, nós vimos, né, as peculiaridades do PIS e da COFINS nos regimes de tributação, tanto o lucro presumido quanto o lucro presumido, lucro real. Vimos de forma bem superficial como que é o PIS e a COFINS dentro do Simples Nacional. E por que a gente viu de forma simplificada, né, de forma resumida? Porque o PIS e a COFINS, eles fazem parte daqueles 8 tributos que nós temos do Simples Nacional, que é o que a gente vai estudar hoje. Hoje a gente vai dar início de um dos conteúdos mais importantes para você, com todos os tributação, lucro presumido, lucro real e o Simples Nacional. Então hoje nós vamos entrar nos assuntos mais importantes do dia a dia de um contabilista, de um contador. Então vamos lá. Calma aí que eu peguei a aula errada. Pronto. Então hoje nós vamos falar sobre Simples Nacional. Semana passada eu apresentei esse dado para vocês. 98% da atividade empresarial no Brasil faz parte de micro e pequenas empresas. Vocês fizeram um trabalho semana passada sobre micro e pequenas empresas, vocês já estão familiarizados com os termos, né? Vocês viram o que é um EIRELI, vocês viram o que é uma micro e pequena empresa, uma sociedade simples, então vocês já estão familiarizados com o termo. Então, basicamente, é o tamanho da organização. Micro e pequenas empresas têm tudo a ver com o seu faturamento. Então, eu apresentei para vocês esse dado no semana passada, que 98 estão alocadas dentro de micro e pequenas empresas. Mas olha que interessante, gente. 98% das empresas estão em pequenas empresas. E olha que interessante. Essas 98% dessas empresas brasileiras, elas correspondem a apenas 1% da arrecadação pertinente à organização. É claro que tem alguns que estão todas as organizações. Esse dado é apenas os impostos que incidem sobre as organizações jurídicas, né, sobre as pessoas jurídicas. Então, olha que interessante. 20% da arrecadação de tributos brasileiros é correspondente a micro e pequenas empresas, enquanto que 80% é das grandes empresas. Então, a gente já começa a traçar um paralelo e a gente começa a ver que o Simples Nacional, o objetivo do Simples Nacional não é arrecadar. O objetivo do Simples Nacional não é arrecadar, até mesmo porque a gente está vendo que apenas 20% da arrecadação são empresas que podem ser optantes do Simples Nacional. Qual que é o principal objetivo do Simples Nacional, pessoal? É trazer menos burocracia aos empresários, é fazer com que a vida dos empresários, a vida das empresas, fique um pouco mais fácil, fique um pouco mais tranquila, principalmente no que tange a burocracia. Principalmente. Então, o principal objetivo do Simples Nacional é burocracia, reduzir burocracias. A gente tem 8 tributos que são importantíssimos, né, e bem complexos, que a gente tem reunidos em uma única guia, né, em uma única DAS. Então, isso é de fundamental importância para o empresário. Só que, principalmente para empresas de pequeno porte, só tem um detalhe importantíssimo. Muitas vezes, não digo muitas vezes, né, mas na verdade, algumas vezes, o regime de tributação mais adequado para aquelas organizações, para aquelas empresas, não é o Simples Nacional. E por conta de uma certa ignorância, a maioria dos contabilistas já colocam o Simples Nacional para todo mundo. E o que, na verdade, não é tão interessante assim. Eu estava conversando com minha esposa uns tempos atrás, ela tem um contador dela, eu estava conversando com ela, falei, olha, talvez não fosse interessante vocês trabalharem dessa forma, porque dessa forma vocês estão
mais impostos. Se vocês fizeram assim, vocês recolheriam menos impostos. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vocês conseguiriam pagar menos imposto durante o ano. Nada de legal, nada de ilícito, não estamos fazendo nenhum tipo de evasão fiscal, a gente só está fazendo planejamento tributário, elisão fiscal, que é o que é permitido. O objetivo é pagar licitamente menos imposto. Então, o papel de um bom contador, de um bom gestor, é sim ficar atento aos regimes de tributação e identificar qual é o regime de tributação mais apropriado. É o mais fácil, é o mais... Isso que nós vimos, tudo que nós vimos nesse semestre. Nós trabalhamos com todos os impostos, falamos sobre a legislação tributária brasileira, iniciamos os estudos nos tributos, né, que afetam o resultado de uma organização, para chegarmos até aqui e identificarmos qual é o melhor regime de tributação, né, legislação tributária para cada empresa, porque isso deve ser customizado. Então vamos prosseguir. Pessoal, vou tentar fazer com que a aula não fique tão maçante assim. A gente vai analisar muitos detalhes do Simples Nacional e muitas vezes a gente vai ter que ler os slides, tá certo? Porque a gente vai falar sobre a lei complementar 123, que fala sobre o Simples Nacional, vamos falar sobre as previsões constitucionais, né, que falam sobre um regime diferenciado em microempresas. Então, muitas vezes a gente vai ler um pouco, mas eu espero que não fique tão maçante assim, tá certo? Então, vamos lá. O Simples Nacional, ele existiu depois de uma previsão da Constituição de 88. Então, quando a gente começa a analisar o direito constitucional, a gente já vê que o Simples Nacional foi a invenção de um legislador, a invenção de um congresso que estava formado em meados de 2006. Isso foi previsto constitucionalmente lá em 88. Então, olha só, lá no artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Lá no item número 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras. Então, o que a Constituição está falando? Gente, nós precisamos das empresas de pequeno porte. E por que o objetivo é favorecer as empresas de pequeno porte? É para fomentar a economia. É para fomentar a economia. Por quê? Porque grande parte, a maior parte absoluta, quase 90% dos postos de emprego no Brasil é concedido por empresas, micro e pequenas empresas. Então, o objetivo de quando eu crio uma legislação um pouco mais simples, um pouco mais branda para empresas de pequeno porte, é favorecer a competitividade, é favorecer a economia, fazer com que essas empresas elas consigam fazer frente às grandes empresas. Então, o objetivo é esse, não é arrecadar. Como a gente viu, não é arrecadar, é fazer com que a economia tenha mais giro, fazer com que nós possamos, né, abrir um negócio e mesmo com nossas limitações no corpo jurídico, no corpo contábil, no corpo administrativo, que a gente consiga fazer frente às grandes companhias, para que a gente consiga, no mínimo, subsistir. Continuando. A União, os estados, o DF, os municípios dispensarão as microempresas, empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e que são constituindo. O objetivo é fazer uma lei para que torne a vida de pequenas e microempresas mais tranquilas, mas a gente não está falando especificamente só sobre questão tributária. Nós estamos falando sobre questões administrativas, previdenciárias e creditícias também. A gente vai discorrer sobre tudo isso na aula de hoje, tá bom? Então, a gente já está vendo que a Constituição Federal de 88 parou esse mais difícil, né? Algumas classes como as micro e pequenas empresas. Mais um artigo que trouxe a questão de privilegiar, né, micro e pequenas empresas. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas
e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos no artigo 155, que fala sobre o item 2, das contribuições previstas no artigo 195, item 1 e 12 e 13, e contribuição que se refere aos artigos 239. Todas essas contribuições que estão falando aqui são as contribuições previdenciárias. Então, quais são as contribuições previdenciárias que nós temos? As 3 contribuições, tanto de assistência social quanto previdenciárias que nós temos, é o CPP ou o INSS, contribuição previdenciária patronal, nós temos o PIS/PASEP e temos a COFINS. Então, essas 3 contribuições, esses 3 tributos estão amparados pelo Simples Nacional. Se eu estiver falando muito rápido, se estiver ficando confuso, por favor, me pare que a gente volta e começa de onde era entendendo, ok? Mais previsão constitucional. O artigo 146 diz: a lei complementar de que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Então, olha só, o artigo 146 da Constituição Federal diz que uma lei complementar, a lei complementar 1, 2, 3, deixa eu colocar no 4G, então a Maria estava no pouco. Vamos lá, coloquei no meu 4G, espero que melhore. Então, a Constituição Federal diz que uma lei ela vai vir para regular a concessão de um regime único de arrecadação de impostos federais, municipais e estaduais. E é o que aconteceu, né? O Simples Nacional, ele reuniu, né, tributos da União, dos estados e municípios numa única guia, em um único recolhimento de impostos. Se empresas optantes pelo lucro presumido e o lucro real, tem que entrar lá no site da Secretaria de Fazenda do estado e imprimir a guia do ICMS. Aí entra no município do ISS, entra na União para o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, PIS, COFINS, são todas guias diferentes. Agora imagina só, uma empresa tem que emitir todas essas guias diferentes, com base de cálculos diferentes, com alíquotas diferentes. Vocês viram a complexidade que se trata apenas do PIS e da COFINS, quando nós estamos falando de regimes diferentes. Então, são coisas mais complexas. Então, aí veio a Constituição e fala, a gente tem que instituir uma lei complementar que vai dar tratamento diferenciado no que tange a um regime único de arrecadação de tributos da União, dos estados e dos municípios. Então, para uma organização simples funcionar, ela não precisa pagar nem outro tributo, apenas o Simples Nacional, tá certo? Então, vamos continuando. E observado que, olha essa informação, gente, será opcional para o contribuinte. Então, as empresas, elas podem optar pelo lucro, pelo Simples Nacional. Então, é uma falácia afirmar que empresa X, empresa A, ou empresa B, ou empresa C, ou o MEI, ou um fulano de tal, ele é Simples Nacional. Ele não é obrigado a ser Simples Nacional. Ele sempre vai poder escolher entre lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional, tá certo? Então, a empresa poderá escolher, a não ser em casos muito específicos, em que a empresa ela tem que obrigatoriamente ser do lucro real, por exemplo. Nós vamos ver isso em empresas com faturamento muito alto ou em instituições financeiras, instituições bancárias, elas já têm que obrigatoriamente entrarem no lucro real. Mas quando são empresas de pequeno porte, digamos assim, que o seu faturamento não é tão grande e de segmentos mais comuns, digamos assim, ela vai optar entre um dos 3 regimes de tributação, tá certo? Vamos continuar. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por estado. Então, olha um negócio interessante. A realidade do DF é uma, a realidade do Ceará é outra, a realidade do Rio Grande do Sul é outra, a realidade do Acre é outra. Então, nós podemos afirmar que dentro de um Brasil, nós temos vários Brasis diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? O Simples Nacional, ele propõe faixas de faturamento. Então, a gente vai ver daqui a pouco que para uma empresa ser optante do lucro presumido, do Simples Nacional, para ela ser uma microempresa, ela tem que faturar até R$360 mil por ano.
Em determinadas empresas, eu posso aumentar ou diminuir, vai depender da legislação estadual, tá certo? Então, cada estado vai poder promover uma faixa de faturamento diferenciada, porque não é justo que eu trate de uma forma empresas paulistas da mesma forma que eu vou trabalhar com empresas de Rondônia, por exemplo. Então, pode ser não, né? O Estado ele pode fazer tratamentos diferenciais. Eles não precisam necessariamente se enquadrarem nessa faixa de faturamento. Eles podem mudar as faixas de faturamento. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Professor, uma pergunta. Eu já ouvi dizer assim que uma empresa ela era enquadrada no simples, ela desenquadrou do simples. Esse desenquadramento acontece quando ultrapassa um total de receita anual? Sim, uma das possibilidades é essa. Uma empresa do Simples Nacional, ela pode sair do Simples Nacional, a gente vai ver isso na semana que vem, na aula da semana que vem, ela pode sair do lucro do Simples Nacional de duas formas. A primeira, por opção própria, e a segunda é porque ela deixou de atender determinados critérios. E um desses critérios é, sim, o faturamento. Então, se a empresa começou a faturar mais do que R$400 mil mensais, no mês seguinte, ela já vai ter que sair do Simples Nacional. Ou ela foi acometida de alguma irregularidade financeira, alguma irregularidade tributária, tem que sair do Simples Nacional também, tá certo? Tem alguma dívida com o Simples, sai do Simples Nacional também. A gente vai ver esses casos semana que vem, tá bom, Marielle? Ah, ok, obrigada. Então, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados seria imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. O que está querendo dizer isso? Quem faz a arrecadação do Simples Nacional é a União. Mas a gente viu que dentro dos tributos do Simples Nacional, eu tenho tributos de ordem federal, de ordem estadual, de ordem municipal. Então, à medida que as empresas forem pagando o Simples Nacional, a União, obrigatoriamente, já vai ter que retirar uma parte e mandar para o Estado e falar, Estado, isso aqui é o ICMS do que tange ao Simples Nacional. Município, isso aqui é o ISS, vai dando as suas partes. A gente vai ver lá na frente, quando nós abrirmos os anexos e a gente começar a estudar alíquota por alíquota, a gente vai ver que dentro da alíquota do Simples Nacional, eu tenho um percentual que é ICMS, um percentual que é IPI, um percentual que é COFINS, PIS, um percentual que é contribuição previdenciária patronal. Então, a gente vai ver isso tudo. Então, a União vai fazer o recolhimento e vai repassar para o dono do imposto, digamos assim, para o dono do tributo. Continuando, sempre que for necessário, me parem, abram o microfone de vocês e vão participar. Tá bom, pessoal? A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o cadastro único de contribuintes. Então, eu tenho que ter o CNPJ e a Secretaria de Economia do DF, a Secretaria de Economia do DF, que é a antiga Cefaz, ela vai fiscalizar todos os integrantes do Simples Nacional. Ver se os caras estão fazendo tudo certo, ver se realmente o faturamento é esse, ver se eles não estão burlando, descumprindo todas as obrigações acessórias. Então, é papel do Estado, quando eu digo Estado, União, Estados e municípios do Distrito Federal, fiscalizar e controlar, né, de forma compartilhada, ver se tudo está dentro dos conformes, né, se as empresas estão respeitando os trâmites legais. Tá certo? Bom, então vamos lá. Simples Nacional, a Lei Complementar 123, publicada em 2006, com o intuito de estabelecer algumas vantagens sobre o tratamento de microempresas ao que se refere à administração direta. Primeira coisa que eu quero deixar bem clara aqui, a Lei Complementar 123, a Lei Complementar 123, ela não se resume ao Simples Nacional. A Lei Complementar 123 é o Estatuto Nacional de Micro e Empresa de Pequeno Porte. Isso significa dizer que eu tenho vários direitos dentro dessa lei para empresas de pequeno porte e microempresas. Um desses benefícios é a existência do Simples Nacional, tá certo? Então, dentro dessa lei, então suponhamos uma microempresa
mesmo que ela não seja optante do Simples Nacional, ela ainda assim vai gozar de algumas vantagens que a lei complementar 123 atrás. Porque um dos benefícios que essa lei tem é o Simples Nacional, que é isso aqui que a gente vai ver agora. Olha só, essa lei complementar 123, ela não traz apenas o Simples Nacional. Ela não é a lei do Simples Nacional, embora ela seja conhecida dessa forma. Ela não é a lei do Simples Nacional. Ela é uma lei complementar que possui vantagens, que dá vantagens a micro e pequenas empresas, e uma dessas vantagens é a criação do Simples Nacional, tá certo? Mas olha o que essa lei, os benefícios, as benesses, né, as vantagens que essa lei atribui às micro e pequenas empresas. No oferecimento de crédito, em ações trabalhistas, né, assuntos referentes a ações trabalhistas, a questão de associações, previdenciário, prazos processuais são diferentes para micro e pequenas empresas, preferências em licitações públicas, então, uma empresa ser considerada micro ou pequeno porte, ela vai ter um critério de desempate em licitações públicas. E, por fim, o Simples Nacional. Então, se a empresa falar assim, eu não quero ser optante do Simples Nacional, ainda assim, ela vai ter uma série de benefícios ao qual ela pode gozar. O Simples Nacional não é o único benefício que a lei complementar traz para as micro e pequenas empresas, tá certo? Tem toda uma estrutura por trás disso. O Simples Nacional é apenas mais um benefício que essa lei nos traz, tá bom? Mas o nosso objetivo é falar sobre a tributação, então nós vamos nos ater ao Simples Nacional, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora a entrar dentro das peculiaridades do Simples Nacional. Para os efeitos dessa lei, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte. Olha o que vocês estudaram semana passada. Sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada. O que é isso? A EIRELI. Então, uma EIRELI pode ser optante pelo Simples Nacional? Sim, ela pode ser optante pelo Simples Nacional. O empresário devidamente registrado das empresas mercantis ou no registro de pessoas jurídicas, conforme o caso, desde que. Então, olha o que a empresa precisa ser, os critérios, né, para que a empresa se adeque aos parâmetros criados para ela ser optante do Simples Nacional. Ela vai ser microempreendedor individual. Vocês estudaram microempreendedor individual semana passada. Então, tem que ter um faturamento de até R$81 mil por ano. Então, um MEI, um microempreendedor individual, ele pode ser optante pelo Simples Nacional, desde que ele arrecade, ele fature até R$81 mil por ano. Isso dá mais ou menos R$6.700 por mês. Faturar, pessoal, não é lucro, tá bom? Faturar é venda, faturamento. Então, se é alguém abriu uma MEI para vender máscaras, por exemplo, para vender máscaras, R$6.700 é o tanto de receita que ela pode ter por mês para se enquadrar no microempreendedor individual. Outro fator interessante do microempreendedor individual, assim como vocês viram, se eu fosse abrir uma MEI, como é que seria? Seria Igor Secundo Dias Bernardes. Eu teria um CNPJ da minha empresa. Então, a minha empresa seria a empresa Igor Secundo Dias Bernardes. O nome do meu MEI tem que ser o meu nome. Eu vou abrir um CNPJ e gozar dos benefícios e das vantagens que um CNPJ possui. E para eu ser optante do Simples Nacional, R$81 mil. Qual que é a grande vantagem do MEI ser optante do Simples Nacional? Ele vai pagar em alíquota única, uma taxa a título para cobrir todos os impostos, inclusive as verbas previdenciárias. Então, ele vai poder se aposentar no futuro pagando um pequeno valor, e nesse pequeno valor vão estar todos os impostos que ele precisa pagar, tá certo? Então, o objetivo é fazer com que esse trabalhador informal venha para a formalidade, ele vai ter alguns benefícios e vai pagar muito pouco por isso. Então, é muito vantajoso uma pessoa se tornar um MEI, um microempreendedor individual. Então, se você conhece, você tem uma prima, um primo, um tio que faz esses serviços informais de prestação de serviço, de venda de determinados itens, o convença a se tornar microempreendedor individual. Ele nem precisa ter contador, ele nem precisa ser contador.
Então, o objetivo é tornar a vida desse cara mais simples, para ele sair da informalidade, abrir um CNPJ com o nome dele, para ele ter a sua própria empresa. E passou de R$ 81 mil o faturamento, ele já vai cair na microempresa. Então, isso é o adequado para essas pessoas. Vai crescendo, sai do MEI e entra em um outro regime de tributação, tá bom? Então, vamos continuar. Então, pode ser um MEI, pode ser uma microempresa, desde que sua receita bruta vá até 360 mil. Passou de 360 mil, até 4,8 milhões de faturamento, a empresa vai ser considerada empresa de pequeno porte, e ela ainda continuará no Simples Nacional. O que muitas empresas fazem? Elas postergam o crescimento para não extrapolar, se eu não me engano, a 430 mil por mês, para eles não saírem do Simples Nacional. Então, a pergunta que a Marielle fez, uma parte da resposta é essa: como que a empresa sai do Simples Nacional? Através do aumento de faturamento. Aumentou o faturamento, no mês seguinte ela tem que sair do Simples Nacional. Aí já vai ter que recolher diversas outras guias, já vai ter contribuição previdenciária patronal sobre folha de pagamento, já vai ter alguns fatores que podem se tornar mais danosos, mais prejudiciais, mais trabalhosos para ela, tá bom? Então, eu tenho 3 situações que são amparadas pelo Simples Nacional: microempreendedor individual, microempresa e empresas de pequeno porte. O que é importante a gente saber? Faturamento. Empresas que faturam mais de 4,8 milhões por ano não podem ser do Simples Nacional. Então, dividido por 12, dá 400 mil reais por mês. 400 mil reais por mês é o faturamento máximo que as organizações precisam ter, podem ter, na verdade, né? Para elas continuarem no Simples Nacional, tá bom? Então, vamos prosseguindo. Qualquer dúvida, vocês me parem aí. Fator importantíssimo: existe a possibilidade de uma empresa que fature mais do que 4,8 milhões por ano continuar no Simples Nacional? A resposta é sim, existe uma possibilidade. Que possibilidade é essa? Empresas que são exportadoras. Então, o Simples Nacional, o Brasil, a gente já estudou sobre isso, né? A gente viu que empresas que exportam, eu não tenho nenhum imposto sobre exportação, nenhum imposto sobre exportação, sobre produtos exportados, eu vou ter incidência. Então, eu exportar produtos, eu não vou ter incidência de IPI, ICMS, PIS e COFINS. No Simples Nacional, o que eles fizeram para fazer com que ainda fique atrativo a exportação de produtos? Eu aumentei a minha alíquota, eu aumentei a minha faixa de faturamento. Então, é como se eu tivesse duas empresas de pequeno porte aqui. 4,8 milhões é o teto, né? O teto de faturamento. Então, é 4,8 milhões para vendas, para receita dentro do Brasil, e 4,8 milhões para vendas para o exterior, fora do Brasil. Então, eu meio que dobrei a faixa de faturamento para incentivar as pessoas a exportarem, para incentivar a exportação. Isso é uma política de Estado, né? Qual que é o objetivo de aumentar a exportação, pessoal? Fazer com que eu tenha mais dólar no mercado. Então, se eu vendo muita coisa para o exterior, acaba entrando muito dólar aqui na nossa economia. Isso faz com que a nossa balança comercial fique favorável, fique superavitária. E isso é bom porque eu mantenho o dólar em determinado equilíbrio, né? Tirando o que a gente está vivendo agora, que grande parte é por conta tanto da instabilidade política e econômica do país, mas principalmente por conta da crise em que nós estamos vivendo, tá bom? Então, o que fica de importante é empresas optantes pelo Simples Nacional que exportam produtos, a faixa de faturamento delas é ampliada, é dilatada. E isso faz com que ela tenha um Simples Nacional de faturamento no Brasil e outro Simples Nacional de faturamento no exterior. Então, ela pode vender 4,8 milhões por ano, o ano civil, tá certo? Que é de janeiro até dezembro para o Brasil e para o exterior o mesmo valor. Tudo bem até aqui, gente? Como é que tá sendo? Tá tranquilo? Tá sim, professor. Então, vamos lá. Qualquer dúvida é só me parar, tá bom, gente?
Acabei de falar sobre o ano calendário. Então, 4,8 milhões por ano, ou 300 mil por ano, em caso de microempresas, ou 81 mil por ano, em caso de microempreendedor individual. E como que isso é apurado? É nos últimos 12 meses? Não, não é. É de janeiro até dezembro. Então, o ano calendário, ele começa quando? Dia 1º/1 e acaba dia 31 de dezembro. Então, o ano calendário, ele funciona exatamente dessa forma, de janeiro a dezembro. Então, vamos fazer algumas considerações bastante importantes, né? No ano calendário de abertura, a empresa, o limite da receita bruta será proporcional ao número de meses contados desde o mês da abertura até o mês de dezembro. Então, se a empresa for aberta em agosto, o ano civil começou em janeiro, serão 5 meses até o final do calendário. Então, eu vou lá e pego 300 mil e divido por 12. Eu tenho, dá 25 mil por mês para pequenas empresas e 4,8 milhões dividido por 12. E 400 mil por mês de faturamento de empresas de pequeno porte. Então, significa dizer que o faturamento máximo que uma empresa que abriu em agosto ela pode ter é de 2 milhões em 5 meses. 400 mil por mês vezes 5 meses. Lá na frente vocês vão entender o porquê que isso é muito importante. A gente estabelecer, ficar bem claro quais são os limites de faturamento de uma empresa que acabou de iniciar suas atividades. Então, você foi lá e abriu sua empresa hoje. Nós estamos em junho. Então, significa dizer que o seu limite de faturamento, o seu teto de faturamento é 300 mil ou 4,8 milhões? Não, vai ser proporcional aos meses que você tem de empresa aberta, tá bom? Opa! Vamos continuar. Eu trouxe algumas informações muito importantes. Pronto. Algumas informações muito importantes que são os principais benefícios que essa lei complementar 123 trouxe para as pequenas e microempresas. Primeiro, simplificação dos processos de abertura e alteração e encerramento das micro e pequenas empresas. Então, micro e pequenas empresas, elas possuem uma facilidade muito maior no processo de abertura e no processo de fechamento. O Brasil é considerado um dos países em que existe, né, uma das maiores burocracias do mundo para você abrir empresas. Até o ano passado, o tempo médio para você abrir uma empresa no Brasil era de 100 dias. Na Austrália, é de meio dia. Um período você consegue abrir uma empresa. Você vai, registra tudo, de manhã à tarde a empresa já está aberta, já está com o CNPJ. No Brasil, era em média 100 dias. Então, isso aqui traz muita simplicidade, traz muita confiabilidade, né, para você abrir a empresa muito mais rápido, muito mais célere. Tanto para você abrir quanto para você fechar. Fechar é um parto pior ainda. Mas vamos lá. Dispensa no cumprimento de certas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, empresas do Simples Nacional, eu não sei se a gente não chegou a trabalhar isso. Vocês já devem ter visto em algum momento do curso de vocês, eu acho que foi lá em contabilidade básica que vocês estudaram folha de pagamento. A folha de pagamento, salário das pessoas. Vocês viram que contribuição previdenciária patronal ou INSS patronal, ele é em cima da folha de pagamento. Então, se eu pago 10 mil reais para o Davidson, por exemplo, eu vou pagar 20% disso de contribuição previdenciária patronal. Se eu for optante pelo Simples Nacional, eu não pago contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento. A contribuição previdenciária patronal, o CPP, ele é um dos impostos, um dos tributos do Simples Nacional e a alíquota vai ser em cima da receita e não da folha de pagamento. Então, isso faz com que eu reduza e muito. Essa, para mim, é uma das principais vantagens, um dos principais benefícios que alguém optante do Simples Nacional tem. É a folha de pagamento
A folha de pagamento é você não ter contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, tá certo? Facilitação no acesso ao crédito e ao mercado. Vocês viram que recentemente, né, por conta do Covid, o governo federal ele lançou de forma emergencial, né, algumas linhas de crédito para micro e pequenas empresas. Entre elas, a questão de você financiar a folha de pagamento dessas empresas, né? Então, você tem uma facilitação no crédito, no acesso ao crédito e ao mercado. Outra facilidade, né, outra certa facilitação é quanto aos recursos do BNDES, o crédito do BNDES. Tratamento diferenciado e favorecido nas licitações públicas, nós já trabalhamos disso. Estímulo à inovação tecnológica. Então, aqui nós estamos até a isenção de determinados tributos. Quando a empresa ela começa a isenção tributária, quando a empresa está adquirindo itens tecnológicos, né, para o seu ativo, para o seu imobilizado. Então, eu tenho isenção tributária. Incentivo ao associativismo para fomento dos negócios da empresa, né, é a formação de associações. Incentivo ao associativismo para acesso aos serviços de segurança e medicina do trabalho. Outro fator muito importante, né? Acesso à justiça por meio de juizados especiais cíveis. Então, empresas optantes pelo Simples Nacional têm mais essa vantagem. Uma fiscalização orientadora, desoneração tributária das exportações, simplificação no cumprimento das obrigações tributárias e acessórias. A gente vai ver quais são as obrigações tributárias acessórias que são obrigatórias para quem é optante do Simples Nacional. Os livros contábeis de uma empresa com lucro presumido são diferentes dos livros contábeis de uma empresa optante pelo Simples Nacional. A gente vai ver tudo isso. Definição do conceito de pequeno empresário, incentivo à sua formalização, o MEI. Regime especial, uma das grandes vantagens, né? E unificado de apuração, cálculo e pagamento dos impostos e contribuições devidos pelos microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional. Então, aqui eu tenho 8 tributos em uma única guia. Tá bom? Agora, quem são as empresas que elas não podem ser optantes do Simples Nacional? Elas não podem ser optantes do Simples Nacional. Empresas que possuem como sócia uma outra empresa. Qual que é o objetivo aqui? É fazer com que a gente não consiga burlar o Simples Nacional. Porque senão eu poderia abrir várias empresas, extrapolou o limite de 4 milhões e 800, o que eu faço? Eu abro outra empresa e abro outra empresa. Tudo com o objetivo de ser considerado uma empresa de pequeno porte e continuar gozando das vantagens que o Simples Nacional traz. Então, quem não pode aderir? Uma empresa que tem como sócio uma outra empresa. Então, se tiver lá no capital social ações de uma outra empresa, já corta, não pode ser optante pelo Simples Nacional. Nem vai poder, né, você aderir, né? A adesão ela é feita pelo site do Simples Nacional e, principalmente quando é uma adesão planejada, todos os requisitos, né, todos os critérios são analisados e eles são verificados, se essa empresa pode ou não ser optante pelo Simples Nacional. Outro fator, empresa que tenha como titular ou sócio uma pessoa física que já seja sócio ou titular de outra empresa beneficiada pela Lei Geral de MPE, de micro e pequenas empresas. Então, suponhamos o seguinte, suponhamos que eu tenho uma micro e pequena empresa. Aí eu vou e abro outra. Vamos supor que eu tenho 6 microempresas. Eu posso colocar as 6 no Simples Nacional? Eu posso. Desde que o faturamento de todas as 6, não extrapole o teto de 4,8 milhões. Tá certo? Então, eu posso ter 2 empresas no Simples Nacional? Posso, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é uma empresa faturar 3 milhões e a outra 1,9 milhões. Então, se isso acontecer, o total vai ser 4,9.
extrapolou o teto. Então, eu não posso, uma dessas empresas não vai poder ser adepta ao Simples Nacional, tá bom? Então, o objetivo não é a quantidade, sim o faturamento. Mais uma vez, por que que essas travas foram criadas? Para que ficasse cada vez mais difícil as empresas burlarem o fisco, burlarem a legislação tributária. Porque tributação, pessoal, tanto aqui quanto no resto do mundo, é uma eterna briga sabe, é um eterno gato caçando rato. Então, quando o rato consegue desvencilhar, o gato vai lá e faz alguma coisa para coibir, né, as movimentações ilícitas. Então, o empresário, né, a sociedade, vai lá e tenta dar um jeito. O Estado verifica isso e vai lá e tenta coibir. E isso aqui é uma forma de você coibir. Outra forma de coibir, quem não pode aderir ao Simples Nacional? Empresa que seja resultante de desmembramento de outra empresa. Ou seja, a empresa que nasceu na divisão de um patrimônio de uma empresa. Então, eu tenho lá uma empresa que o faturamento é 6 milhões por ano. Aí eu fui lá e dividi essa empresa. Agora, a empresa A e a empresa B. Essa empresa B, nem a empresa A, nos próximos 5 anos, vão poder ser adeptas do Simples Nacional. Nossa, mas é muito, né? 5 anos, exatamente. Por quê? Porque no passado existiam empresas que faziam o que estava muito grande, eu vou dividir a empresa em 2, eu divido a empresa em 2, coloco em CNPJs diferentes, com donos, com sócios diferentes, para fazer com que as duas fiquem no Simples Nacional, tá certo? Então, o objetivo é sempre o quê? O Estado tentando limitar, tentando forçar com que as empresas, né, com que as pessoas jurídicas acabe não burlando, né, a legislação tributária. Empresa que seja filial, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Então, empresas que vêm de fora do Brasil não podem ser optantes do Simples Nacional. Então, empresa que veio dos Estados Unidos para fazer suas operações no Brasil, de cara já ela não vai ser optante do Simples Nacional, tá bom? Constituído sobre a forma de sociedade por ações. Então, empresas de sociedade anônima podem ser optantes do Simples Nacional? Não, não pode ser optantes do Simples Nacional, tá bom? Então, tem ações, não pode ser optante do Simples Nacional. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não, professor, tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, só um minutinho. A médica não conseguiu ouvir. Vamos lá, gente, vamos voltar. Eu estou aqui na casa dos meus pais, meu pai também está trabalhando agora com Zoom, aí ele está tirando algumas dúvidas aqui comigo, que ele está fazendo uma reunião com os médicos do Brasil inteiro, e que ele é representante farmacêutico, né, assim como eu era, aí ele está fazendo uma reunião com alguns médicos e está com alguns problemas operacionais aqui no Zoom, aí eu estou dando uma força para ele. Então vamos lá, vamos continuar. Quais são os tributos que foram amparados, né, que foram recolhidos pelo Simples Nacional? Imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de produtos industrializados, contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos só lembrar? Imposto da União, vou colocar aqui do ladinho. União. Contribuição para o financiamento de Seguridade Social, União. PIS/PASEP, União. Contribuição previdenciária patronal, União. ICMS, Estado, ISS, município. Então, eu tenho 8 tributos, eu teria 8 guias diferentes. Empresas que são optantes do lucro real ou do lucro presumido, elas emitem 8 guias diferentes todos os meses para pagar esses tributos. Simples Nacional vai lá e emite o dados do site do Simples Nacional, efetua todo o preenchimento dos dados, né, e faz o pagamento de um único tributo, de uma única guia. E essa guia vai contar com o pagamento de 8 tributos. Agora vamos lá, vamos entrando em mais peculiaridades do Simples Nacional. Primeira coisa, vocês viram que o microempreendedor individual, ele... Deixa eu até ver um negócio aqui. Vocês viram que
O microempreendedor individual, ele pode ser optante, ele pode ser optante do lucro do Simples Nacional. E quais são os tributos que o MEI ele vai recolher? INSS, ICMS e USS. Os únicos tributos que ele paga, e agora eu não lembro mais o valor, eu acho que é 50 e poucos reais, se eu não me engano. Depois eu vou conferir essa informação, tá, gente? Mas ele vai pagar um único imposto, independente do faturamento dele. Se ele vendeu 6 mil no mês e no outro mês vendeu 1.000, ele vai pagar o mesmo valor sempre. É uma alíquota única, é uma base de cálculos único. Então, não existe uma alíquota que vai ser gerada em cima de um fato gerador, né? Então, o microempreendedor individual ele vai pagar uma taxa única que vai amparar o INSS, né? Que são as verbas para aposentadoria dele, para todas as questões de assistência social, o ICMS e o ISS, ou o ISS, ou os dois, né? Vai depender do que ele faz, né? Do que esse microempreendedor individual faz, tá bom? Agora, empresas de pequeno porte, quais são os tributos que essa empresa de pequeno porte ela vai pagar com a DAS, né, do Simples Nacional, a guia de arrecadação do Simples? CPP, que é o INSS patronal, né? Deixa eu voltar aqui. Que é o INSS patronal, ICMS, ISS, IPI, PIS, PASEP, CONFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda de pessoa jurídica. Então, empresas de pequeno porte e microempresas, eu coloquei pequeno porte 2 vezes aqui, né? Microempresas e empresas de pequeno porte, elas vão pagar todos esses tributos através de uma única guia. Tá certo? A gente vai ver direitinho como que a gente faz o cálculo, como que a gente vai analisar todos os anexos do Simples Nacional. Fiquem tranquilos. Agora, vamos lá. Simples Nacional, base de cálculos. Mais uma vez, nós já falamos muito sobre base de cálculos. O que significa base de cálculos mesmo? É um valor que o Estado vai determinar, né? É o que eu posso cobrar, na verdade, né? Então, o que é a base de cálculos do IPVA? É o valor do venal do carro. O que é a base de cálculos do IPTU? É o valor de determinado imóvel, de determinada propriedade urbana. Então, a base de cálculo é sobre o que vai ter incidência do ICMS, do meu tributo. Então, pensa comigo. Se eu falo para vocês assim, pessoal, qual que é a base de cálculos do imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido? O que vocês me respondem? Igor, é o lucro. Se a empresa auferir o lucro, imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Qual que é a base de cálculos do Simples Nacional? É a receita bruta. Receita bruta é a base de cálculos do Simples Nacional. Então, olha que interessante isso e até algo que deve ser levado em consideração. Você vai lá pagar, suponhamos que 15% sobre a sua receita. Se lá na frente você identificar que você teve um prejuízo no ano de 100 mil reais, aí eu te pergunto, pessoal, você está pagando imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido nessa empresa? Sim, você está pagando. Sabe por que você está pagando? Porque esses 15% do Simples Nacional, eles incidiram sobre a receita bruta. Sobre a receita bruta. Então, a base de cálculos é exclusivamente a receita bruta da empresa. Entrou como receita bruta, vai ter incidência da alíquota de cada empresa, cada segmento. O cálculo da alíquota ele é um pouquinho complexo, mas a gente vai estudar ele um pouquinho mais a fundo na semana que vem. O cálculo, para a gente calcular, né, o Simples Nacional das organizações, o que a gente tem que fazer? A gente viu na semana passada que eu trabalho com 6 anexos do Simples Nacional. Então, primeira coisa, eu tenho que identificar em que anexo eu estou. Segundo, eu tenho que verificar o meu faturamento. O meu faturamento dos últimos 12 meses. O meu faturamento dos últimos 12 meses, eles vão fazer com que eu me encaixe em tal alíquota.
e assim a gente já continua fazendo o cálculo. A gente vai ver isso tudo semana que vem, fiquem tranquilos, tá certo? Mas a primeira coisa que a gente está conversando sobre a alíquota é a base de cálculo é receita bruta, faturamento. O que é faturamento, gente? É venda, nada mais isso. Venda, só venda, tá certo? É só venda. Então, faturamento, receita bruta é venda. Lembra da nossa DRE? Eu vou ter lá faturamento bruto, aí eu tiro IPI, aí eu tenho receita bruta. Então, todos esses impostos, eles vão incidir em quem? Na minha receita bruta. Tudo que for venda, eu vou ter a alíquota do Simples Nacional. Tá certo? Outro detalhe, eu coloquei aqui, a gente já viu o que é, né? O que é excludente da base de cálculos do Simples Nacional. Então, eu só tenho dois excludentes. Descontos incondicionais e vendas canceladas. Apenas isso é excludente da base de cálculos do Simples Nacional. Apenas isso. Mais uma vez, olha que legal, gente. Eu fui lá e vendi uma mercadoria para o Carlos. Fui lá e vendi uma mercadoria, vendi 50 computadores para o Carlos. Aí eu fui lá e emiti a nota fiscal no valor de R$50 mil. E o Carlos chora, com preço e condições, não sei o que. Eu falei, beleza, Carlos. Se você me pagar até o dia 10 do mês de julho, eu vou te dar 5% de desconto, tá bom? Então você vai me pagar 47.500. Beleza? Tá bom, então. Tá certo. Então, significa dizer que eu estou dando um desconto condicional, correto? A gente estudou sobre isso em ICMS, estudamos sobre isso em PIS e COFINS. Então, isso aqui é um desconto condicional. Existe uma condição para o Carlos ter esse desconto. Existe uma condição para o meu faturamento não ser de 50 mil, e sim de 47.500. Existe uma condição. E que condição que é essa? O pagamento até o dia 10 do mês que vem. Então, isso vai fazer com que, olha, eu só tenho esse e esse excludente da base de cálculo. Então, significa dizer que aí o Carlos foi lá e pagou até o dia 10 do 7. Quanto que entrou no meu caixa? R$47.500. R$47.500. Eu vou pagar o meu Simples Nacional em cima de quem, gente? Em cima dos 50 mil ou em cima do 47.500? Acertou quem disse. Né? Pois é. Acredita que não, Marielle? Olha que absurdo que a gente está falando. Eu vou pagar o Simples Nacional em cima de 50 mil. Em cima de 50 mil. Por quê? Porque a nota fiscal foi emitida no valor de 50 mil. Por isso que descontos condicionais, eles são muito complicados para a organização. Então, o desconto condicional para a organização pode ser um tiro que saiu pela culatra. Por quê? Porque eu vou pagar o meu Simples Nacional, eu vou pagar imposto não em cima do que entrou dentro do meu cofre, não em cima do que eu recebi efetivamente por essa venda. Eu vou pagar imposto em cima do que eu emiti a nota fiscal. Então, no final das contas, o Carlos foi lá, bonitão, pagou 47.500 pelas minhas coisas. E, no final das contas, eu estou pagando imposto, seja qualquer imposto, tá, pessoal? IPI eu vou pagar em cima de 50 mil, ICMS eu pago em cima de 50 mil, PIS, COFINS, tudo eu vou pagar em cima de 50 mil. Simples Nacional é a mesma coisa. Por quê? Porque descontos condicionais, eles não fazem parte da base de cálculos dos tributos, tá certo? Os descontos incondicionais, esses sim são excluídos. Então, se no momento na venda eu fui lá 50 mil reais e dei R$1.000 de desconto, ficou 49 mil. Esse desconto sim, eu vou tirar ele. Então, isso aqui não vai fazer parte da minha base de cálculo. Mas os descontos condicionais, esses não. Esses vão me existir para me ferrar. Tá certo? Eu não entendi esse incondicional, professor. Como seria esse incondicional? Não entendi ele, não. Eu não sei se você já chegou a ver uma nota fiscal, que é mais ou menos assim. Você chega lá para você comprar um colchão, por exemplo. Aí, colchão é o segmento mais engraçado que eu conheço. Você chega na loja, o cara fala que é R$10.000 o colchão. Você tá saindo, o cara tá te oferecendo para você levar por R$800. Então, o que é o desconto incondicional? É o desconto que não exige condição nenhuma. Eu vou te dar independente do que aconteça. Então, vai estar lá
na nota fiscal, valor do produto, R$10.000. Desconto em descontos. Aí vai estar lá, 9.200. Valor da nota fiscal vai estar R$800. Então, esse desconto incondicional, eu vou tirar ele da base de cálculos. Então, quando eu for pagar a guia do Simples Nacional, eu vou pagar a guia em cima do quê? Em cima do valor da nota fiscal. Porque foi um desconto que eu te dei. O empresário, ele poderia muito bem até omitir esse desconto aqui, né? Esse valor. Mas ele não fez. Então, ele não fez. Então, significa dizer que o valor da nota fiscal não teve alteração. Foi aquilo que efetivamente eu paguei. Então, o empresário vai pagar tributo em cima do valor da nota fiscal. Tá certo? Assim como é o exemplo dos descontos condicionais. Por quê? Porque a nota fiscal ela é emitida, ela tem que ser emitida no momento em que o caminhão sai da porta do meu estabelecimento. Então, quando o caminhão sai da loja do meu estabelecimento com todos os produtos para levar os computadores do Carlos, eu já tenho que emitir a nota fiscal. Ah, mas eu não sei se o Carlos vai pagar até tal dia ou não vai pagar até o dia 10. Então, o que eu faço? Eu coloco a nota fiscal no valor de R$50.000. Tá certo? Então, essa é a diferença de desconto incondicional para condicional. Desconto incondicional não depende de condição de pagamento, principalmente. Então, esse eu tiro da base de cálculo. O desconto condicional, não. O desconto condicional, ele vai ferrar a empresa que concedeu esse desconto. Tá certo? Deu para entender? Deu sim, professor. De novo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Onde nós estávamos. Pronto. Aqui. Esse aqui, travando. Só um minutinho, gente. Agora vai. Essa aqui é a guia do Simples Nacional, o DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Então, emite-se a guia no site, vai lá e faz o pagamento. E essa DAS, ela vai ser responsável por todos aqueles 8 tributos que nós vimos. Então, a União vai lá e arrecada esses 8 tributos. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai enviar o ICMS para os estados, vai enviar o ISS para os municípios e o resto fica para ela, porque já são impostos que são dela, né? Então, nada mais justo que fique com ela. Então, como que acontece? Estamos em junho, finalizamos o mês de maio ontem. Aí, lembrando que por conta dessa questão do Covid, gente, as guias, os documentos de arrecadação do Simples, o DAS, ele foi postergado, se eu não me engano, para outubro, tá? Então, tem 2 meses que as empresas não precisam pagar o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional de março, ele foi lançado lá para outubro. O de abril, novembro. Então, os 3 meses de pandemia, nenhuma empresa precisa pagar o Simples Nacional. Vai pagar lá para frente. Foi mais uma medida que o governo tomou para fazer com que as empresas tenham um ônus menor, né? Porque não estão faturando, não está vendendo nada, então está uma situação bem delicada. Essa foi uma das primeiras coisas que o governo federal anunciou. A suspensão não é anistia, tá? As empresas que faturaram em março vão pagar o Simples Nacional referente ao seu faturamento. Mas quando que elas vão pagar? Só em outubro. Em outubro, ela vai lá e vai fazer esse pagamento. Então, só postergou o pagamento do Simples Nacional. Não teve anistia nenhuma, tá certo? Então, como que funciona? Em tempos normais, como que aconteceria? Finalizei o mês de maio. Finalizei o mês de maio, emiti todas as minhas notas fiscais, vi qual que é o meu faturamento. Vou dar uma olhada lá no anexo em que eu estou amparado, vou ver a minha alíquota, tantos por cento. Vou lá, emito a DAS no site do Simples Nacional, geralmente o contador que faz isso, né? Eu emito a DAS no site do Simples Nacional, o valor que eu devo pagar.
é tudo a empresa que faz. O governo não faz nada. O governo não faz nada. É o valor que eu acho que eu tenho que pagar. Depois vai vir a fiscalização. Então, eu informo todos os dados. Até o dia 20 do mês seguinte, até dia 20 de junho, eu deveria pagar o Simples Nacional do faturamento de maio, sempre mês vencido. Tá certo? Então, eu faço o lançamento, emito a guia e até o dia 20 eu faço o pagamento. Se até o dia 20 eu posso fazer o pagamento, que dia que eu vou fazer o pagamento? No dia 20. No dia 20 é o dia que eu vou fazer o pagamento. Tá bom? Vamos continuar. Opção pelo Simples para empresas já existentes. As empresas que já existem e querem mudar o seu regime de tributação para o Simples Nacional, elas devem fazer a opção no mês de janeiro. Até o dia 31 de janeiro, elas podem optar pelo Simples Nacional. E elas fazem isso pelo site. Só digitar no Google Simples Nacional, você pode ser optante do Simples Nacional. Então, até janeiro, ela vai fazer a opção pelo o ano civil de 2020. Passou janeiro, o cara marcou bobeira, não fez. O que ele vai fazer? Além dele se ferrar um pouco, ele vai poder fazer um cadastro, digamos assim, uma opção planejada. Ele vai ter que esperar até novembro e dezembro para fazer a opção do Simples Nacional apenas para o ano seguinte. Então, eu tenho um prazo máximo para a empresa, né, se tornar optante do Simples Nacional. Enquanto isso, ela vai continuar no regime de tributação que ela já escolheu. Ou lucro presumido, ou lucro arbitrário, né, se for imposto isso a ela, ou lucro real, tá bom? Então, empresas que já existem, elas têm até janeiro para se tornarem optantes do Simples Nacional. Se ela não fizer isso, só o ano que vem. Só o ano que vem. E empresas novas, empresas que abriram agora. Se a empresa está abrindo agora, ela tem até 30 dias depois da inscrição estadual ou municipal. Só que tem 2 detalhes. Ela tem 30 dias da inscrição estadual, no nosso caso, na junta comercial, né? Então, ela tem até 30 dias e ela tem até 60 dias da abertura do CNPJ. Porque qual que é o trâmite, né? Você abre o seu CNPJ, depois você vai inscrever a sua empresa na junta comercial. Então, você tem 60 dias depois da abertura do CNPJ, esse prazo mudou. Esse ano, até o ano passado, era 180 dias. E você tem 30 dias depois que saiu a sua inscrição no registro municipal, tá certo? No registro estadual, no nosso caso, na junta comercial do DF. Então, você tirou o CNPJ, você tem 60 dias para se tornar optante pelo Simples Nacional. Depois disso, 30 dias depois que você fez a sua inscrição na junta comercial, tá bom? Não pode perder nenhum desses prazos. Se perder, só no ano que vem. Você vai ter que esperar lá, novembro e dezembro, para fazer, né, o planejado, ou em janeiro, até dia 31 de janeiro, para você fazer a opção do Simples Nacional. Tudo pelo site, tudo de forma bastante simplificada. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos continuar. Já estamos acabando. Excesso de faturamento. Foi até algo que a Marielle perguntou no começo da aula. Se a empresa exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso 1 do caput desse artigo, passa no calendário do ano seguinte a condição de empresa de pequeno porte. Então, a empresa excedeu 360 mil, no ano seguinte, ela se torna uma empresa de pequeno porte. No ano seguinte. Então, lembrando que é 30 mil por mês. Se a empresa começou a faturar 35 mil por mês, no ano seguinte, essa empresa vai se tornar empresa de pequeno porte. Isso é importante? É. Por que isso é importante, gente? Porque o Simples Nacional é por alíquotas, a alíquota do Simples Nacional é por faixas de faturamento. A gente vai ver na semana que vem todas as faixas de faturamento, como que eu faço o cálculo. Então, é importante a empresa ser micro ou empresa de pequeno porte, porque se ela for empresa de pequeno porte, obviamente ela vai pagar mais imposto do que uma microempresa. E o vice-versa, a mesma coisa, né? Empresa de pequeno porte que deixou de arrecadar menos de 360 mil por ano, no ano seguinte ela se torna uma microempresa. Mas aqui eu não estou falando de empresas que foram expulsas do Simples Nacional.
São empresas que estão apenas transitando entre microempresa e empresa de pequeno porte. Uma foi de microempresa para pequeno porte e a outra de pequeno porte foi para microempresa, tá certo? Então, se isso aconteceu em março, ela só vai ser migrada para outro regime no ano que vem. Agora, o que acontece se exceder o faturamento mesmo? Então, olha só, a empresa de pequeno porte, que no ano calendário exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso 2 do caput deste artigo, fica excluída no mês subsequente à ocorrência do excesso. Então, se a empresa faturou 410 mil no mês de maio, no mês seguinte, já em junho, ela tem que sair do Simples Nacional, ela obrigatoriamente tem que sair do Simples Nacional e escolher ou o lucro presumido ou o lucro real. Consequentemente, a vida dela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ter outros tributos, ela vai ter um pouco mais de trabalho, na verdade, né? E provavelmente pagar mais tributos também. Tudo depende do seu planejamento tributário, né? Que aí sim você já pode verificar de forma bem prévia qual o valor qual que é o melhor regime de tributação. Algo que acontece até com muita frequência, pessoal, é empresas, isso eu estou falando de empresas sérias, tá? Que trabalham legalmente falando. Empresas que preferem não vender. Se eu estou vendo que eu vou extrapolar os 400 mil por mês, eu não vendo. Por que eu não vendo? Você vai deixar de vender? Vou, porque se eu sair do lucro do Simples Nacional para ir para o lucro presumido, eu posso pagar muito mais imposto. Então, o que eu faço? 400 mil é o meu limite. Não vende. Não presta o serviço. Não vende produto. Não vou vender produto. Não vendo produto. Não emito nota fiscal. Consequentemente, eu não saio do Simples Nacional. Tá certo? Então, o planejamento tributário, ele se passa também através disso. Vender mais de um produto talvez não fique tão interessante. Vender demais, às vezes, não é tão bom assim. Tudo tem que ser de forma planejada, tudo tem que ser de forma pensada, né? Raciocinada, para saber se vale a pena você vender 10, 20, 30 mil reais a mais por mês, sair do Simples Nacional e se enquadrar ou no lucro presumido ou no lucro real, porque você vai pagar, provavelmente vai pagar mais tributo, vai ter mais trabalho. De cara, você já vai ganhar 20% de contribuição previdenciária patronal. De cara, você já vai pagar 20% de contribuição previdenciária patronal. Se você for optante do lucro real, você já vai pagar 15% de imposto de renda de pessoa jurídica e você ainda pode ter um adicional de 10%. Então, de cara, você já corre o risco de pagar isso e a mais, né? Então, o Simples Nacional, em muitas vezes, ele se torna mais interessante. Em que situações, Igor, o Simples Nacional não é ruim? Não é bom, aliás. Principalmente em empresas de compra e revenda. Você compra produtos e revende produtos, você tem que pensar muito bem se o Simples Nacional é melhor para a sua empresa. Por quê? Por dois fatores. Crédito tributário de ICMS e crédito tributário de PIS e COFINS. Você tem que fazer as contas e avaliar se vale a pena ou não você ser Simples Nacional. Empresas optantes do Simples Nacional não têm crédito tributário. Empresas optantes do lucro real têm crédito tributário de PIS, COFINS e ICMS. Empresas optantes pelo lucro presumido têm crédito tributário de ICMS. Então, como que você vai saber? Fazendo conta. Ah, não, a minha empresa é uma empresa pequena, eu não tenho funcionário, então eu não vou pagar a contribuição previdenciária patronal. Mas eu compro muita mercadoria e vendo muita mercadoria. Começa a pensar, será que o Simples Nacional ele é tão bom assim para você? Será que não vale a pena você se enquadrar no lucro presumido? Será que não vale a pena? Então é começar a pensar, é tudo raciocinado, gente, é tudo fazendo cálculo, tudo na base da planilha. Onde você vai pagar menos imposto? Você pagar menos imposto compensa o seu trabalho, que às vezes o lucro presumido ele é melhor, mas ele vai te dar mais trabalho. Compensa você pagar um pouquinho menos de tributo, mas você vai ter mais trabalho. Compensa isso? Tudo isso é pensado, tudo é raciocinado. É aí que entra o planejamento tributário, tá certo? Os efeitos da exclusão prevista no inciso 9º, que é esse, dar-se-ão no ano calendário subsequente,
se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20%. Então, eu estou te dando, o Simples Nacional ainda te dá uma gordura. Que gordura é essa? De 20% do faturamento. Então, se você arrecadar 400, se você faturar 410 mil no mês, você vai ser expulso do Simples Nacional, né? Só o ano que vem, só no ano subsequente. Então, o novo limite se torna 480 mil. 480 mil, você é expulso no mês seguinte. Acima de 400 mil, você só é expulso no ano seguinte. Então, você tem que deixar tudo redondinho. Você vai faturar até chegar no Simples Nacional, até chegar no limite. Se o Simples Nacional for interessante para a sua organização. Se não for, você vai fazendo planejamento de um lado para o outro, fazendo conta, pensando muito para saber se realmente vale a pena. É tudo colocar no papel, tudo. Aqui eu ganho tanto de crédito tributário, aqui eu vou pagar tanto de PIS, tanto de COFINS, aqui eu tenho que pagar 20% de contribuição previdenciária patronal, aqui eu vou pagar uma alíquota de tanto do Simples Nacional. E no final das contas, você vê, eu pago menos imposto onde? É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano calendário de início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta estará excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto na lei complementar, bem como do regime que trata com efeitos retroativos ao início de suas atividades. O que isso significa dizer? O bonitão aqui foi lá e abriu uma empresa de pequeno porte e optante no lucro no Simples Nacional em junho, abri esse ano, esse mês. Comecei as minhas atividades. Lá em dezembro, eu estou faturando 490 mil. Superior ao teto. Aí o que o fisco vai fazer? Bonitão, você está faturando mais do que o limite do Simples Nacional. O que você vai fazer? Eu vou chegar lá em junho e vou te jogar no lucro presumido. Ou no lucro real. Escolhe aí. Eu vou retroagir até a data de início das suas atividades e vou começar a te tributar não no Simples Nacional, mas ou no lucro real ou no lucro presumido. Eita, mas ferrou bonito esse cara, né? Ferrou e ferrou bonito, porque aí ele vai ter que pagar retroativo todos os tributos. Todos os tributos. É claro que vai ser levado em consideração aquilo que ele já pagou do Simples Nacional, tá, gente? Então, vai retroagir até a data de início das suas atividades. É como se ele nunca tivesse sido Simples Nacional. Desde o momento do seu nascimento, ele é lucro presumido e lucro real. Então, ele vai pagar todos os tributos atrasados. Contribuição previdenciária patronal, ICMS, contribuição social sobre o lucro líquido, que mais? PIS, PASEP, PIS, COFINS. Então, todos esses tributos ele vai pagar tudo retroativo. Tudo do momento em que ele abriu as suas atividades. Então, o cara que tentou dar um drible no fisco, na Secretaria de Fazenda, na Receita Federal, ele vai tomar um tombo e vai tomar bonito. E cada vez mais a Receita Federal, ela se informatiza. Cada vez mais os dados se cruzam. Então, é muito mais complicado hoje você omitir receita, você fraudar a Receita Federal. É muito mais complicado. Então, é difícil você sonegar imposto no Brasil. Está cada vez mais difícil sonegar imposto no Brasil, porque os dados estão se cruzando cada vez mais. Cada vez mais. Então, minha esposa, por exemplo, ela é advogada. Se ela... Aí o Thiago foi lá e contratou ela e pagou 10 mil reais para ela. Aí 10 mil reais. Aí a empresa da minha esposa foi lá e simplesmente omitiu essa receita. Vai cruzar os dados dela e do Thiago e a Receita Federal vai identificar que o escritório da minha esposa cometeu um crime fiscal, cometeu uma fraude fiscal. Então vai pagar imposto retroativo, vai pagar multa, vai ser muito mais complicado para essa organização, tá bom? E por fim, esses são os anexos que nós vamos trabalhar na semana que vem. Então, anexo 1, empresas de comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, 4 e 5, de prestação de serviço. Prestação de serviço. Então, eu tenho alguns segmentos que entram aqui, tenho segmentos que entram aqui e tenho segmentos que vão entrar aqui.
cada anexo desse traz o seu próprio guia, traz o seu próprio informativo, né? Por exemplo, empresas que arrecadam de 180 até 210 mil vão pagar a alíquota de X%. Empresas que têm um faturamento diferente, outros X%. Empresa com o mesmo faturamento, só que do anexo 4 para o anexo 5, tem alíquotas diferentes. Tudo a gente vai verificar de acordo com o anexo que você está inserido. Prestação de serviço é o mais complicado, é o mais difícil. Por quê? Porque são 3 anexos que a gente tem que entrar. Se for empresa de comércio, anexo 1, fácil. Indústria, anexo 2. Prestação de serviço é um pouquinho mais complicado, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, professor. Agora só dar uma revisada, né? Fica tranquilo. Uhum. É importante, gente. Eu até aconselho que vocês, posteriormente, estudem mais sobre Simples Nacional, estudem sobre lucro presumido, estudem sobre lucro real, porque isso, principalmente Simples Nacional, principalmente Simples Nacional, porque é o grosso da função de vocês daqui a um tempo. Talvez alguns de vocês até trabalhem com isso, mas isso aqui, grande parte dos futuros clientes de vocês, da empresa que vocês vão trabalhar, trabalha com o Simples Nacional. Grande parte das empresas que vocês vão atender vão ser optantes do Simples Nacional. E talvez vai ser parte do seu papel tentar dissuadir essa empresa e falar, olha, o Simples Nacional pode não ser a melhor forma para você, vamos pensar em outra alternativa, porque isso faz parte do seu trabalho, tá certo? Vai fazer parte do seu trabalho. Contador não é aquele... Eu sempre costumo dizer isso. Contador que só está assinando o guia, emitindo o guia para o cliente pagar, esse cara vai ser substituído. Ele já está sendo substituído. Agora, um cara que pensa, um cara que raciocina, que faz a gestão de faturamento, a gestão de tributos, esse cara nunca vai perder o seu emprego. Nunca. Esse cara, ele está, sabe, muito mais próximo do sucesso profissional. Então, um contador não é simplesmente aquele cara que vai ficar brincando de Lego, que monta um balanço patrimonial, que monta uma DRE, que, sabe, emite uma guia para pagar FGTS, que emite uma guia para pagar o Simples Nacional. Não. Contador não é esse cara. Esse cara, ele vai perder o emprego, ele já está perdendo emprego. Só para vocês terem uma ideia, uns 10, 15 anos atrás, um contador cobrava R$1.000 por empresa. Aproximado, era um salário mínimo, em média, né? Um salário mínimo para uma empresa pequena. Hoje em dia, tem escritórios de contabilidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que atuam no Brasil inteiro, que cobram R$200 por empresa. R$200 por empresa. Então, o mercado está ficando saturado. Contabilidade só para quem quer emitir guia vai passar fome. O cara tem que pensar, o cara tem que raciocinar, o cara tem que saber de tributo, o cara tem que saber de ISS, tem que saber de CMS, que é o grosso, né, das empresas hoje em dia. Então, ele tem que saber disso, tá bom, gente? Então, a gente finaliza aqui. Só um detalhe. Eu vou postar no grupo agora uma atividade do Kahoot, tá bom? Só aquele link que você vai entrar no site do Kahoot, você lembra de colocar o seu nome, vai ficar até sexta-feira disponível para vocês, vou colocar até sábado, tá? Até sábado disponível para vocês irem lá e aquele esqueminha das respostas com o tempo, tá bom? Vocês vão ter... eu coloquei todas as questões em 2 minutos, 120 segundos. Mas quanto mais rápido você responde, mais pontos você ganha. Então, são 10 questões, tem questão de VOF e questão de múltipla escolha, tudo relacionado ao Simples Nacional. Então, vá lá respondendo, é mais uma forma da gente relembrar os conceitos que a gente estudou em sala de aula e ainda vocês ganharam os pontinhos, tá bom? Pode fazer mais de uma vez, professor? Então, pode sim, mas assim, eu vou contabilizar o primeiro registro para ver quem foi o vencedor, que aí eu vou dar uns pontinhos extras para quem for o vencedor, tá bom? Aí eu vou contabilizar só o seu primeiro acesso. Mas se você quiser fazer mais de uma vez para treinar e para ver o que está acontecendo, não tem problema nenhum, tá bom? Tá ok. Mais alguma dúvida, gente? Professor, essa foi a penúltima aula de teoria? Então, a gente... Como assim de teoria?
De teoria, assim, de conteúdo, porque depois, logo depois Não. vem a prova. Ah, tranquilo. A gente vai ter mais dois encontros ainda. Tem hoje, né? E temos mais 2 encontros antes da prova, tá bom? Ah, Então, tranquilo. temos semana que vem, a outra ainda, e já começa, já é a nossa avaliação, tá certo? Aí, sempre que a gente tiver mais alguma informação, eu vou passando para vocês. Ainda não sei como é que vai funcionar a avaliação de 2 de vocês, tá bom? Tranquilo. Mais alguma dúvida? Bom, então é isso. Vou mandar o link agora no grupo. Vocês vão ter até sábado para responder. Respondam que vai ser contabilizado como uma lista de exercício, tá certo? E aquele que for o vencedor, quem ficar melhor colocado, né, que responder mais questões certas e responder no menor tempo, vai ganhar uns pontinhos esses. Tá bom, gente? Então é isso que a gente tinha para conversar hoje. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Basta mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente vai conversando. Tá bom? Então, um abraço. Fiquem com Deus. Vou encerrar a reunião agora, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.